Boa noite. Hoje o tema, né, dessa aula é como se preparar para entrevistas de vagas de analista de teste. Basicamente, né, é um ponto que alguns alunos já me perguntaram, né, algumas dicas, algumas informações, e eu tentei trazer uma apresentação mais prática, com exemplos mesmo, com dados, né, reais de vagas de trabalho para a gente discutir, e aí ter essa noção, né, esse norte para essa questão da busca por trabalhos na área de TI, especificamente na área de teste de software, né. Então, esperando aqui a nossa agenda, praticamente a gente tem esse primeiro ponto aqui, né, sobre preciso fazer a faculdade para ser analista de testes, preciso saber programar para ser analista, preciso saber inglês para vagas nacionais, né. Qual o melhor site de busca de empregos? Como ter experiência antes do primeiro emprego? Como me preparar para uma entrevista de trabalho? E como criar um currículo no LinkedIn, né, atrativo para recrutadores. Então, essas são algumas das dúvidas que já chegaram para mim. E se você tiver mais alguma também, tá, Raquel, fica à vontade para perguntar. Então, a gente tem aí esse tempo para a gente discutir. Tá certo. Beleza. Então, eu vou passar aqui por 3 perguntinhas, né, que geralmente me fazem. Preciso fazer faculdade, né, preciso saber programar e preciso saber inglês. E para eu não responder só pelo que eu acho, né, pelo famoso achismo, eu trouxe aqui algumas informações, né, para a gente conseguir entender mesmo como está o mercado com relação a essas perguntas, né. Então, vou primeiro explicar aqui como é esse gráfico, certo? Então, eu fiz uma consulta nesse fim de semana, então tá bem recente, bem atual, né? Foi desse ano que a gente está agora, e consegui fazer uma varredura aqui em 18 vagas que estavam abertas. Eu utilizei 2 termos de pesquisa, tá? Para essa primeira pesquisa aqui das 18 vagas. A primeira foi QA, né? QA, só isso, QA, né? E a segunda pesquisa foi analista de testes júnior. Então, a partir dessas 2, né, pesquisas, eu acabei encontrando essas seguintes vagas aqui. E aí eu montei uma planilha no Excel, né, como eu falei, para trazer dados reais, né, do que eles estão buscando. E aqui eu pontuei algumas colunas que eu achei que eram relevantes para responder essas dúvidas, né. Então, o primeiro ponto aqui é com relação à graduação, para a vaga de júnior. Aqui, como a gente pode observar, apenas 39% das vagas pediram a graduação e 27%, né, exigiram ali a graduação concluída. Isso porque, algumas dessas vagas, por que que tem mais aqui, né, na graduação e graduação concluída? Algumas dessas vagas que eu elenquei aqui como júnior, 2 delas são para estágio, e aí ele não exigia a graduação concluída. Então ele só exigia mesmo, a graduação em andamento, tá. Então, como eram para estágios e, como a gente pode ver, né, nem todas estão exigindo a graduação na área de TI, na área de ciência da computação. Então essas aqui são o resultado aqui para a vaga de júnior, tá. Alguma dúvida sobre esse ponto, Raquel? Os cursos que normalmente eles podem estar exigindo, Anne, seria quais? Eu tenho essa informação. Eles colocaram como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação. E eles colocaram, geralmente, os correlatos, né, a isso, porque a gente tem outros nomes, né, dentro da quantidade de cursos de graduação que a gente tem no Brasil, tem várias outras nomenclaturas. Então, se tiver uma ementa correlata a esses cursos que eu falei, ela é Uhum. considerada também de TI, tá certo? Certo. Uhum. Pronto. Boa pergunta, né, excelente, assim, porque aí a gente também tem essa identificação de quais cursos eu estou me referindo, né, que graduações são essas. Aí aqui com relação à certificação de testes, joia? Ou seja, para a vaga de júnior, realmente não é requisitado, né, apenas 11%, 11,11% das vagas, e aqui tem até um ponto que era uma certificação de ISO 4000
ISO 9001, aliás. ISO 9001, uma certificação que não é aquela que a gente falou na aula passada, do ISTQB, né, que é da CTFL, que é quando a gente tira mesmo uma certificação em testes de software. Essa aqui era na área de qualidade de software. Então, ele abrangeu aí a área da qualidade mesmo da ISO, e não a certificação que a gente está acostumado a ver, né, dentro dos programas aí de certificações, certo? Com relação à parte de programação, né, aí a gente já vê um ponto aqui até forte, né, a gente observa que a parte de programação foi bem cotada, aqui a gente tem 66%, né, de vagas, então, nesse contexto aqui, daria mais de 9 vagas, seria quase 11 vagas aqui, né, que estão realmente exigindo a programação. E com relação a inglês, né, vagas realmente do Brasil, tá, essas 100% dessas vagas foram vagas para trabalhar no Brasil, em português, né, algumas delas ainda exigiam inglês, o inglês intermediário, sempre inglês intermediário nesses casos aqui. Com relação aos processos, né, a gente tem processo ágil e processo, tradicional. Praticamente 100% foram processos ágeis. Isso é bom, né, para a gente ter um norte do que a gente precisa aprender, porque quando a gente tem, né, em mente que a gente vai começar um curso, a gente vai ter esse material para a gente estudar, e a gente poder focar mesmo nesse, né, com relação a essas, tanto a parte da tecnologia, né, com relação a processo de software, então todos esses pontos aqui, eu trouxe também para a gente saber, né, onde a gente está caminhando, está seguindo aí uma trilha que faz sentido. Fala aí, Raquel, tem alguma dúvida com relação a inglês, né, programação, processos ágeis? Não, só quanto ao inglês, eu sei que é muito importante mesmo, porque eu estou vendo lá no dia a dia que muitas dos artigos até que eles mandam para a gente estar lendo, eles estão todos em inglês. E aí, como eu também não sou avançada em inglês, eu tenho que estar traduzindo para poder estar entendendo o que eles estão dizendo ali. E várias coisas do projeto mesmo, é todo em inglês. Então, eu sei que é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu tenho que dar esse passo também para poder estar aprendendo. E o processo ágil, lá eles já utilizam o processo ágil, lá onde eu estou, é tudo pelo Uhum, ágil mesmo. isso, Eu sei que a também. maioria das empresas hoje já está adotando isso. Isso, perfeito. Olha aí, tá bem alinhado mesmo. E realmente essas vagas que eu identifiquei que precisava do inglês são vagas brasileiras, assim, para trabalhar no Brasil, mas que conseguem projetos internacionais. Então, projetos que eu digo assim, eles atendem, né, eles fazem software para clientes internacionais que recebem aquela especificação em inglês, e aí acaba que é necessário, e justamente para a especificação, e é exatamente o caso que você comentou, né, exatamente o mesmo cenário aqui. Então, foi isso aí que aconteceu. Com relação aos testes, né, para as vagas de júnior, 100% delas, praticamente, desculpa, 88,89% delas foram para testes manuais. E as que eu não coloquei foram porque elas não explicitavam os testes manuais, né, porque tinha algumas vagas, acho que eram 3 vagas que era para automação, mas não colocou explicitamente o teste manual, por isso que eu não pontuei. Mas a gente sabe, né, que dentro do mesmo de um processo de testes, em que a gente vai fazer a automação, o teste manual, ele sempre entra como um pré-requisito para a gente até começar a testar também, tá? Então, aqui foi realmente colocando o que estava descrito na vaga, né? Tinha 2 vagas que estavam um pouco descritas e praticamente não tinha nenhuma informação, ela não, assim, era só 5 linhas de, né, da vaga, e eu acredito que ela acabou influenciando aqui nesse percentual também, tá, então, por isso que minha fala já foi quase para o 100% aí, porque é o padrão, né, assim, mesmo quando a gente vai fazendo automação, a gente também precisa fazer o teste manual. E aqui com relação à experiência, né, experiência prévia, tipo, experiência, anos de experiência. O que que eu observei, né, 100% das vagas, elas não exigiam anos de experiência como um teste de software. O que elas colocaram como experiência aqui, era experiência na tecnologia, certo? Acaba sendo, né, assim, mas ele não exigiu 2 anos, 1 ano, né, assim, não exigiu um número, né, não exigiu um
tempo de experiência comprovado, né, trabalhando com TI, não foi isso a experiência que eles exigiram. O que havia de experiência era, ter experiência fazendo automação de testes, né, que você pode até observar aqui, que é o mesmo número, né, essa experiência geralmente ela estava atrelada ao teste automatizado, e as tecnologias que eles estavam realmente querendo para aquela vaga, tá. Então a experiência era sempre naquela tecnologia que eles queriam. Então a tecnologia, era tanto a parte de processos, né, como o próprio Gira, e também, Postman para testes de API, né, o Selenium ou Cypress para testes end-to-end. Então, são tecnologias que a gente já sabe que são necessárias mesmo para automação de testes, certo? Então, a maioria delas era nesse sentido. Algum ponto aqui, nessa parte de experiência versus testes automatizados? Normalmente a gente tem essa dúvida, né, que a gente acha que a experiência é sempre o trabalho. A gente não quer levar o curso em consideração como sendo uma experiência que você está adquirindo. E aí, às vezes, eu fico com medo mesmo de me candidatar a uma vaga que pede experiência, chega lá dizer que eu tenho uma experiência no curso, e achando que eles querem experiência, tipo, comprovada, em carteira, alguma coisa de projeto real. Aí, geralmente, eu já não me candidatava quando eu via experiência por conta disso. Perfeito. Então é bom ficar atento a esse detalhe, porque ele pede experiência na tecnologia. No momento que você tem um portfólio, né, que você tem como comprovar, mas a seguir, né, dentro da nossa apresentação vai ter também as etapas de um processo de entrevista, que eu vou trazer para você a minha experiência, eu fiz várias entrevistas para, né, para conseguir, eh, mudar, né, na minha carreira, tá, mudar no meu na minha continuidade da carreira, então, eu tenho aí também algumas informações para você sobre isso, tá certo? Então vou passar. Aí os próximos slides, eles são exatamente o mesmo gráfico, com as mesmas informações, com relação a pleno e sênior, né. Apesar de a gente ter aqui o cenário de ter alunos com a ótica do júnior, né, mas é interessante a gente também ter esse conhecimento do que é exigido para avançar na carreira, né, Raquel, porque a gente sabe que a gente precisa estar pensando no agora, mas também projetando os próximos passos. Então, a gente já vê uma diferença aqui, né, no cenário, olha que interessante, fazer só um vai e vem, só para a gente poder ver, né, e aí é interessante a gente ver o que é que muda na descrição dessas vagas, tá. Quando eu finalizar aqui esses gráficos, eu vou te mostrar a planilha mesmo. Eu vou abrir a planilha e a gente vai ver junto, porque eu tenho algumas informações que não tem como trazer, assim, tão visual, né, como o gráfico. O gráfico a gente já tem uma informação, né, bate o olho e já entende o que é que está se referindo. Mas tem algumas informações lá que eu achei que valem a pena a gente abrir, tá certo? Então vou só pontuar aqui a mesma ideia do outro gráfico. A gente tem aqui, ó, questão da graduação, curiosamente, ele também não exigia, né, para vaga de pleno, a graduação, e 100% das que pediam graduação concluída, então esse número está igual aqui, porque as que diziam graduação, ela dizia, graduação concluída, né, em desenvolvimento de sistemas, né, sistema de informação, ciência da computação, então eles traziam essa realmente as poucas que pediram, não foram todas, pediam que estivesse concluída, tá. Nenhuma delas pediu a certificação, olha que curioso, tá, nenhuma delas pediu a certificação, e aqui é com relação à programação, a gente já vê uma tendência, né, para os testes automatizados, ó, tá vendo que tá aqui no mesmo, a gente acabou criando, né, um patamar aqui único de 90,91% para os seguintes itens, né, processos ágeis, teste automatizado, experiência, aí sim a experiência comprovada, que é o que você falou, né, esses aqui, ó, e a gente tem o inglês aqui, ó, e praticamente quase 50% das vagas, 45,5, né, estavam realmente exigindo o inglês. E algumas delas ainda pediu a exigência do inglês nível B1 e B2, né, ou seja, uma comprovação realmente de que você é fluente no inglês, e não só que sabe inglês ali, né, um pouquinho, tá. Então, tinha esse diferencial aqui nessas vagas de pleno. E a gente tem aqui 100% teste manual, elas realmente a vaga de pleno, ela descrevia, né, completamente o que é que ele precisava,
e o teste manual estava inclusa em todas as vagas. Então, esse ponto que eu trouxe aqui, apesar da gente já saber, teste manual, né, ele sempre vai precisar, mas as vagas também colocaram o teste manual, elas descreveram lá na descrição a presença do teste manual, reportar bugs e tudo mais, tá? E aí, tem alguma curiosidade aqui, o que você achou desse gráfico, né, como mudou? Fala para mim, Raquel. A gente já vê a diferença, né, que a experiência, né, ela conta muito, e que a questão da graduação, eles não exigem igual a outra, não tem tanta essa exigência, mas a programação e os demais ali é quase que 100% também, né, 90,91 é Isso. bastante, Uhum. já muda. Pois é. Exatamente. Muito bem colocado, né? Você realmente entendeu e percebeu realmente o que está sendo colocado aqui. Então, aqui foram menos vagas, né? Não tinha tantas vagas para pleno. Foram os mesmos sites. Eu vou te mostrar essa planilha, como eu te falei, que aí você vai entender realmente como foram coletados esses dados, tá? E agora sim, para sênior, né? Aí vai reduzindo o número de vagas, só tinha 8 vagas, no caso, no fim de semana, quando eu pesquisei. E a gente encontra novamente a questão da graduação, né, então aquela primeira pergunta lá, precisa ser faculdade, ela não está sendo exigida, como requisito, né, a gente considera o quê? Eu tenho um requisito, então, se você não tem esse requisito, você, teoricamente, nem poderia se candidatar. Então, nem todas, novamente, não exigiram a graduação, tá, e as que exigiram, pedia que fosse concluída, né, a questão da certificação, agora sim, aquela do CTFL, no, do PSTQB, ela realmente foi referenciada em 25% das vagas, então a gente tem aqui um quarto disso, então são 2 vagas das 8, né, que exigiram realmente a certificação, e era como diferencial, na verdade elas não exigiram, todas elas só colocaram como diferencial você ter a certificação, tá? Então era um diferencial. Com relação à programação, aí vai para 100%, né? Todas elas exigiam automação de testes, né? E processos ágeis, experiência, tá aqui a coluninha laranja, meio avermelhada, né? A gente tem aqui 100% exigia experiência comprovada, né? Experiência comprovada. E aqui o inglês ainda não foi, tá bem igualzinho aqui, até um pouco menos, né? Assim, o inglês não foi forte, não, para com relação a sênior. E aí, algum comentário com relação à parte de sênior? É que quanto maior a senioridade, né, maior são as exigências. Agora, o que surpreende é que o inglês não foi tão exigido quanto nem o do pleno, né? O do pleno foi mais exigido nas vagas do que o do sênior. Talvez o tipo de vaga mesmo, né? A empresa que Uhum, estava divulgando, aí não exigiu tanto, mas os demais é 100%. Esse aí sim é 100%. uhum, isso mesmo. Vou voltar aqui. Então, com relação, né, às tecnologias que eles exigiam, né, a parte técnica mesmo, que é que eles estavam querendo das técnicas, eu destaquei alguns dos termos, né, que eles tinham lá nas vagas. Então, a gente tem aqui, ó, Jira, Mantis, Bugzilla. São ferramentas muito equivalentes com o intuito, né, de reportar bugs, né, mesmo. Então, Bugzilla, até o próprio nome já diz, eu já trabalhei com as três, inclusive, né, isso muito antigamente. O Mantis e o Bugzilla foi no meu primeiro emprego. E hoje em dia eu só trabalho com Gira mesmo, tá? E a maioria das vagas eram Gira, praticamente. A gente tem aqui as linguagens de programação, Java, JavaScript e Python, né? Para QA, para testadores, no caso. HTML e CSS também apareceu. A parte de integração contínua, caramba, tinha muita vaga falando sobre integração contínua, né? Um ponto que eu trazia muito para vocês, e eu quero também reforçar isso no nosso curso, né? A parte de SQL e NoSQL, que é a parte de banco de dados, tá? BDD, olha aí, apareceu também, Docker e AWS, eles apareceram como diferencial, né? Se você souber como diferencial, esses aqui, ó, esse aqui e esse aqui, esses dois aqui de baixo foram como diferencial. Esses aqui de baixo, né, eu coloquei justamente que eram os diferenciais, tá? Esses aqui. E os de cima são realmente, a maioria das vagas que pediam automação eram esses aqui de cima.
Então, continuando aqui, ó, API REST, Postman, né, JSON. Aí a gente tem também nas vagas pedindo controle de métricas no Sonar, métricas de testes e análise de risco. Apareceu, tá vendo, Raquel? A gente viu na aula passada, né? Um dos pontos aqui que eu estava trazendo para o destaque Foi na área justamente de isso que você falou, né, que quem soubesse isso é uma coisa mais avançada, né, que seria um diferencial. Mas ele apareceu como exigência. como exigência, porque está aqui em cima. Olha só. Vagas de sênior e pleno, tá? Na pleno e sênior. Bacana, né? Saber que tem, né? Que tem nas vagas. É diferente você trazer isso no dia a dia, né? Porque você sabe, mas dentro da vaga já tinha descrevendo, né? Se você sabe, isso já é um diferencial, né? Grande e estava com uma exigência. A gente vai ver na planilha agora, tá? Esses detalhes aqui. Aí, tecnologia de testes end-to-end, né? Selenium, Cucumber, Cypress, Playwright, tá? Então, teste funcional, teste não funcional. Aí, esse não funcional, vou botar a setinha para cá, ó. A ferramenta JMeter, teste de carga, teste de segurança, tá? E para a parte de aplicativos móveis, né? Com relação ao teste automatizado de aplicativos móveis, tinha essas duas ferramentas aqui, Robot Framework, Appium, tá? São duas ferramentas, são muito parecidas, inclusive, mas eram as que apareceram nas vagas de trabalho. Agora sim, a gente vai ver a planilha, né, porque agora se já tem essas palavras-chave na mente, fica mais fácil, porque a planilha é enorme, não dá para eu, né, entrar nela profundamente, mas a gente vê. Então, basicamente, deixa eu pular aqui, ó, depois eu abro essa aba aqui que a gente tem agora. Foram aqui 18 vagas de trabalho, a Adriana entrou agora, são vagas desse fim de semana, tá, Adriana? São vagas atuais, eu posso compartilhar com vocês essa planilha, porque vocês conseguem entrar nos links, né, e de repente até se candidatar, né, para alguma delas aí, se vocês acharem pertinente, tá bom? Então, compartilha também com outros colegas, porque eu sei que é informação útil, né? Deixa eu só, eu vou passar logo, porque vocês já conseguem também guardar aí com vocês. Vou botar aqui, qualquer pessoa com link pode ver. Então, somente leitura, não vai poder alterar, mas vai conseguir ver. Informação super útil aí, já que eu tive esse trabalhinho, vou compartilhar para vocês, tá bom? Tá enviando aqui no chat. Depois eu mando também, se vocês não conseguirem copiar agora, tá? Sem problema. Então, o que é que a gente tem aqui, que é o que eu queria mostrar para vocês, né? Então, aqui estão as tecnologias. Esses sim, não, justamente são os gráficos que vocês já viram, né? E aqui temos aqui, ó, tecnologia e diferencial, já é? A maioria das vagas de júnior era para cidades realmente que elas estavam alocadas, né? Poucas eram para remoto, era isso que eu queria trazer para vocês, mas tinha uma grande maioria aqui para remoto, né? Ainda assim. AWS e Docker apareceu na vaga de júnior, olha só, tá? A AWS é a parte da Amazon para configuração, a gerência de configuração da Amazon, tá? Hoje em dia eu uso para ver log de aplicação, achar bugs e tudo mais, assim, ver o, é, o log mesmo, assim, quando dá um erro, né, eu consigo rastrear por que que aquele erro aconteceu usando aqui a AWS. E o Docker a gente viu também nas aulas, joia? Então, a gente tem aqui. Apareceu espanhol e inglês aqui, ó, Selenium e Gira como diferencial. O inglês que eu falei, tá, Raquel, ó, B1, tá vendo aqui, ó, B2, lembra que eu disse? BDD também, ó, como opcional aqui, nas vagas de júnior. E pronto, esse aqui, alguns não tinham. Ó, inglês novamente, pós-graduação na área de atuação. Isso aqui era um diferencial. E outros também exigiam cursos, né? Cursos de especialização, né? Cursos de especialização nessas tecnologias também era considerado também, tá? Como diferencial aqui, ó. Então, a gente tem, ó, o CI aparece, CI, tudo como diferencial, ou seja, você sabe fazer a configuração da integração contínua, né? Configura ali a sua pipeline, faz todos esses pontos aqui, já é um diferencial também. Aí, com relação às tecnologias, são aquelas que eu mapeei, né, que eu mostrei para vocês. O Gira, Mantis e o Bugzilla também apareceu, temos testes de API, testes de end-to-end,
teste funcional e não funcional. Ó, riscos aqui apareceu como vaga, como requisito mesmo, né? Os riscos, nesse caso aqui, apareceu como requisito. Teste de API, isso aí a gente já viu também. Git, Web, ó, BDD, sempre palavras que a gente já tem esse conhecimento. Aí eu quero trazer também, ó, teste de performance, e acaba aparecendo também análise de riscos nessa vaga aqui, ó. E é isso aí. PDD, Git, isso aqui são equivalentes. Para a vaga de pleno, aí eu trouxe já o tempo de experiência, era isso que eu queria destacar, certo? Quanto tempo de experiência para vocês se tornarem pleno, né? Experiência de fato trabalhando na área, tá? Então, a gente tem aqui experiência, eu marquei aqui nessa última coluna. Então, olha, 100% delas exige, algumas, só uma não, né? Das 11 vagas, apenas uma não exigia, mas as outras 10 exigiam, sim, experiência, e eles exigiam aqui alguns anos já, né? 2 anos nessa aqui, 5 anos, 4 anos e 3 anos. E essas outras não falavam quanto tempo. Ela só dizia a experiência, né? Trabalhando com testes de software, tá? Então, esse aqui é o ponto que eu queria trazer. Eu achei muito semelhante o que eles exigiam nessa coluna de diferencial e tecnologia, se vocês observarem, né? O inglês também como diferencial, não era mandatório, não era obrigatório. O Docker também como diferencial, o CI, né? Como diferencial, a AWS também como diferencial. Então, está muito semelhante às vagas de júnior, né? E nessa coluna a gente vê uma semelhança também com as vagas de júnior. Ou seja, o que vocês aprenderem, né, onde vocês atuarem e vocês observarem, poxa, eu estou com uma vaga aqui de júnior, eu estou há 2 anos trabalhando, né, como júnior, com essas tecnologias. O legal de saber é que vocês vão ver que essa mesma tecnologia, ela permeia para as outras senioridades, que é como a gente chama, né, júnior, pleno, sênior. É muito confortável você saber que você vai precisar apenas aumentar aqui, ó, o tempo de experiência, tá? Realmente trabalhando na área, joia? Mas as tecnologias, elas não estão mudando. Fala aí, algumas de vocês, o que vocês acharam dessa informação? E Adriana? Ai, gente, tenho uma notícia boa para vocês e para mim está sendo fantástica. Amanhã Ai, eu conta aí. começo, amanhã eu começo a trabalhar numa empresa de tecnologia. É meu primeiro dia, mas não é nada a ver com QA, né? Então, Hum. assim, eu tô morrendo de medo. Não vou negar, não. Mas eu acredito, pelo que você está colocando aí, que dá para dá para fazer muita coisa junto, né? É que agora eu vou começar, bom, vou entrar na área de verdade agora. E aí eu Uhum, vou ter mais contato. Então, eu acho que as aulas com você e com a Raquel também, que são super importantes, eu acho que agora eu consigo entender como vai funcionar de verdade. isso. Vai absorver bem mais. Vai ser, É, muito bom. eu vou ver Isso no dia a mesmo. dia, né? Agora Hum. vou saber como que é na prática também. Não E, é? Muito bom isso. Uhum. ai, com certeza, Anne, eu estou tão feliz. Ah, que Nossa, essas notícias chega a me arrepiar, assim, é muito bom Ai, receber. muito. E eu vou ter que É. atormentar vocês para sempre, infelizmente. Ah, ai, tudo certo, estamos para isso. Ai, Maravilha. obrigada. E aí, Raquel, algum comentário sobre esses pontos aqui que eu trouxe? Uhum. Bom, primeiro vou dar o parabéns, Adriana, graças a Deus, é muito importante esse passo. E quanto a isso de experiência, Anne, eu acho que isso varia muito, porque eu digo assim, é, a gente nunca sabe quanto tempo de experiência a gente tem que ter para a gente mudar de cargo, para a gente deixar de ser um júnior e passar para ser um sênior. Porque eu vejo assim, meu filho ele começou como júnior e eu acho que eles fazem muito voltado à questão do salário. É o que eu enxergo na área. Meu filho ele ganhava um determinado valor. Quando uma empresa chama ele para uma proposta que eles dizem outro valor, eles já não conseguem deixar ele naquele cargo de júnior. Ele já tem que mudar a senioridade dele para um pleno para poder
ser de acordo com o salário que eles estão oferecendo. Além da experiência que ele tem, claro, ele tem os cursos, tudo isso, mas eu acho que o salário também influencia no, no nível que você vai estar. Concordo, concordo plenamente. Certíssima, Raquel, certíssima. Adriana, não sei se ainda está com a mãozinha levantada da outra vez, ou quer falar novamente? Não, desculpa. Aham, tudo certo. Concordo demais, tá, Raquel? E, e aqui, como você pode observar, né, geralmente quem vai estar se candidatando para essa vaga de pleno, né, como a gente tem aqui, ó, pleno, é justamente quem está querendo, né, aumentar o salário, né, e saber quais são as exigências, né, para a gente conseguir realmente ter esse outro nível, tá? Para algumas vagas de sênior, né, aí já tem, além do salário, tem a questão da responsabilidade, porque alguns profissionais acabam pegando também a parte de gerência, né, gerência dali da equipe de testes e tudo mais, joia? Então, a gente também vê esse ponto. Fala aí, Adriana. Anne, e eu acho que a Raquel também pode me dizer com mais precisão. Vocês, o que que vocês acham? É melhor investir mais em cursos ou numa pós-graduação agora? O que que vocês acham? Fala aí, Raquel, você tem alguma opinião? Que aí depois eu boto o meu ponto de vista. Ó, eu acho que seria cursos. Eu acho que você aprende muito, muito mais num curso do que numa pós. É igual uma faculdade. Eu fiz a faculdade, mas você não aprende o que você aprende num curso, principalmente um curso assim como a gente está tendo com a Anne, que aqui é uma troca de conhecimento. Ela vai passando e você já vai absorvendo. Eu acho que numa faculdade você não aprende o que você aprende aqui. Isso aí. Tô, tô com a Raquel também, tá? É, a pós-graduação, ela entra como para você, com o intuito de você aprender aquilo, e não um diploma, né? Assim, hoje em dia, até pela própria descrição aqui das vagas, o gráfico que a gente colocou, a pós-graduação nem sequer apareceu, né, como um diferencial, tá? Então, realmente ter um curso mais prático, que de fato, né, agregue no seu conhecimento é mais valioso, tá, Adriana? Ah, perfeito, porque é assim, eu vou trabalhar na área administrativa, né? Ainda não tenho um contato direto com a área de tecnologia. É uma empresa de tecnologia, mas não é direto com, as- com esse monte de coisa que a gente estava aprendendo. E aí é mais para saber para onde eu posso ir, então eu invisto mais em cursos, né? Então, maravilha, vocês responderam então para mim. É, eu também tô com a Raquel, mesma opinião. Perfeito. Então, era isso que eu queria trazer, né, que as tecnologias, elas são as mesmas, tá? Praticamente iguais, né? A gente vai ter aqui um diferencial aqui de inglês avançado, mas nada que não exija também nas outras vagas, tá? Ó, inglês avançado, mais de 5 anos trabalhando com testes manual, e é isso. Então, basicamente é isso que eu queria trazer. Agora eu vou continuar aqui na nossa apresentação. E vou mostrar o caminho das pedras, né, como cheguei nessas vagas de trabalho, né, que sites eu utilizei, né, como foram a pesquisa que eu fiz, e eu tenho alguns pontos também de dicas, né, que eu acabei observando em cada um desses sites que eu vou trazer também, tá bom? Primeira coisa, ó, melhor site de busca de empregos, como a gente vai estar realmente buscando essas áreas, né, vagas na área de testes de software, porque vai ser diferente de quando a gente está buscando outros tipos de vagas, né? Então, a gente tem também, tem alguns cuidados ali durante a escrita. Então, obviamente, o LinkedIn, né, além de ser uma rede social, que a gente consegue divulgar o nosso trabalho, né, o que a gente está aprendendo, a gente tem realmente esse contato ali com as pessoas que trabalham na área, a gente consegue contribuir com o trabalho dos outros, né, e divulgar, né, tudo que a gente está aprendendo, e também criar o nosso currículo, né, e aí eu vou abrir hoje o LinkedIn para vocês, né, daqui a pouco, para mostrar alguns pontos-chave ali, que vai ser um grande diferencial para vocês também, durante a escrita ali do currículo, tá? LinkedIn é o primeiro, aí esse aqui é o ponto que eu trouxe, ó, é bem interessante que a gente, quando vai fazer a pesquisa, né, eu botei analista de teste júnior, a gente vê que ele já faz um filtro, né, pelas competências que a vaga exigiu e as vagas que você tem dentro do seu portfólio, né, dentro do seu perfil
no LinkedIn. E aí eu vou mostrar daqui a pouco, né, como é que no LinkedIn a gente consegue justamente mapear. Alguns de vocês talvez já saibam, né? Quem já conhece essa parte de competências lá no perfil do LinkedIn, levanta a mão, só para eu ter essa ideia aqui. A Raquel já conhece, né? É, a Adriana também, perfeito. E aí eu vou só para deixar registrado, né, para quem estiver na aula gravada, vou abrir rapidinho aqui o LinkedIn, só para mostrar que parte aqui a gente preenche. E com esse preenchimento, tanto ele consegue trazer para a gente, né, essa questão, a busca mais facilitada, mas também a gente consegue ser visualizado, né, pelos recrutadores, né, esse filtro, né, que eles fazem para encontrar a gente, acaba que eles utilizam também essas competências que a gente consegue adicionar, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Existe um limite lá no LinkedIn, né, dessas competências. Então, sempre é interessante a gente atribuir as nossas vagas, as nossas experiências. Então, competências é essa seção aqui específica, que a gente consegue realmente mapear palavras-chave, né, basicamente isso, né, que podem estar ajudando algum recrutador a chegar na gente através dessas palavras-chave e também filtrar, né, a gente consegue aqui nessa seção de vagas, já filtrar algumas vagas que estão de acordo com o meu perfil, tá? Então, existe já esses filtros aqui, ó, vagas que mais combinam com você, então ele já consegue trazer essas sugestões aqui com relação a isso, tá? Beleza? Até aí tudo certo? Dá um joinha só pra gente dar continuidade. Massa. Aí, vamos continuar aqui. Então, no LinkedIn, o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Com relação ao Glassdoor, vocês já conhecem essa ferramenta? Ela geralmente aparece no Google, né? Quando a gente busca, principalmente salários, né? Uhum. Fala aí, Adriana. Eu acho esse Glassdoor, Anne, bem melhor do que o LinkedIn, viu? Lá tem umas vagas bem interessantes. Eu falei, caraca, eu acho que Uhum. ninguém conhece, porque não é possível. São umas vagas incríveis, de verdade. Uhum. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou mostrar uns gráficos aí e a gente vai entender se de fato ela é relevante para a nossa área. Mas muito bem colocado. Eu também concordo com você. E principalmente, né, a gente tem a questão da avaliação. Vou trazer só o print da tela aqui, né? Quando a gente está buscando as vagas, né, Adriana, a gente consegue ver a avaliação da empresa, o que é que os funcionários estão achando, né, daquela empresa. E aí, para a gente não entrar em uma furada, né, pegar uma empresa ali com nota muito baixa, né, então, nem sempre a experiência, né, é o primordial, mas também ver essa questão aqui da avaliação, tá? Então, gostei também, né, gostei da usabilidade da ferramenta, ela traz uns filtros também que a gente consegue realmente filtrar, né, mais o que a gente quer, né, para não ter muita vaga que não faz sentido, né, naquela descrição. E já já eu vou mostrar para vocês aquele gráfico ali da própria planilha, para vocês entenderem ali qual ferramenta é a mais adequada para o nosso caso, tá? Aí temos essa aqui, Indeed, só para a gente, né, poder passar aqui, dar um joinha se você já conhece, ou se é novidade, não já conhece também. A Adriana tá afiada aí. Na ferramenta, a Raquel não conhece. Ela também tem uma parte É o de filtro. desespero, Anne, é o desespero. Olha, já rodou a internet toda, né, Adriana? Já, eu falei, não, esse ano eu estarei Aham, empregada e está se muito cumprindo, bem. graças a Deus. Pois é, muito bom. Essa aqui eu gostei muito do filtro também, né, que ela trouxe. E depois eu mostro com relação aos resultados que ela trouxe, mas assim, questão de filtro eu gostei bastante. A gente tem aqui em cima, né, já no topo, alguns filtros que já trouxeram as vagas mais relevantes aí para essa área de testes, joia? Aí, agora eu vou dar essa pausa, né? Vou só mostrar a planilha, porque eu achei bem curioso o resultado, né? Porque uma coisa é ele trazer 100 resultados, né? Mais de 100 resultados. Além daquelas que eu mostrei para vocês, tem essas outras também, ó, vagas.com.br, empregos.com.br e infojobs.com.br, tá? Então, praticamente eu fiz um gráfico aqui, ó, sobre a utilidade desses filtros, né? Quem ganhou foi empregos.com.br. Olha que curioso. Segundo lugar, o LinkedIn. E o Glassdoor ficou, né,
Pois é, olha que interessante, ninguém diz, né. E o que que aconteceu, né, por que que tem essa discrepância aqui com relação aos resultados? Como foi que eu fiz essa análise, né? Essa análise foi feita da seguinte forma: eu coloquei a palavra-chave, né, primeiro analista de teste júnior, botei aqui analista de teste júnior, e depois filtrei por QA, né. Então a gente tem aqui, ó, o Glassdoor, ele trouxe 46 resultados, mas apenas 16 eram de fato, né, da área de testes, tá. E principalmente, o Glassdoor não trouxe vagas no Brasil, né. Então, apenas Brasil não, apenas 16 vagas eram realmente úteis para o nosso contexto. Porque eu estou como analista de teste júnior, né, e praticamente aqui tinha 50 vagas, não, desculpa, 30 vagas, né, 30 vagas, que eram apenas a mesma vaga replicada e todas com vagas internacionais, com descrição em português. Eu achei muito errado, porque são pessoas júnior que está começando, que às vezes não tem o inglês e acaba tendo, né, no seu filtro ali, um número muito pequeno de vagas de fato, tá. E aqui, ó, a questão do analista de teste júnior, né, dessas 8 vagas, só 2 eram de fato vagas do do que eu pesquisei. Até consigo mostrar aqui, ó, do próprio Glassdoor, desse próprio filtro que eu fiz, nesse print, a gente vê aqui, ó, analista de teste júnior, a primeira vaga, e aqui já tem, ó, analista de suporte não é QA, analista de teste júnior, que são as 2 vagas que eu falei, ó, tá vendo? E aqui, ó, pessoa analista de produtos, pessoa analista de suporte júnior, tá? Então, esse primeiro aqui, dessas 29 vagas aqui, apenas 2, né, estavam realmente coerentes ao que eu estava buscando. Joia? Fala aí, Raquel. É porque, na verdade, Anne, o filtro deles, né, só pegava a palavra analista e júnior, e tudo que tinha Uhum, a ver com isso, eles colocavam como sendo de QA. exato, exato. Fala aí, Era Adriana. isso que eu ia falar, que eu estava, eles colocam eu queria entender qual que é a palavra-chave, né? Porque assim, se não é no título, é somente na descrição que ele está puxando, então. Uhum, exato. E aí acaba vindo muita vaga que não é, né, de fato. Eu coloquei também para reduzir, porque nesse primeiro aqui eu dei mais de 30 vagas e só 2 eram úteis, eu até filtrei para 7 dias só, tá. Pode falar, Adriana. E eu fiquei, é uma análise só. E aí a Uhum. gente percebe que, assim, para você ser um analista de produtos, por exemplo, você tem que ter no mínimo, aliás, você tem que ser no mínimo QA, é isso? Não, não tem a ver. Ah, é outra área. Não é nem TI, não é nem tecnologia da informação, análise de produto do que eles colocaram ali. Tá certo? Por isso que eu descartei. E aí só foram 2. Aí quando eu coloquei realmente QA, aí veio realmente 46 vagas de QA, só que não eram no Brasil, eram a mesma vaga, replicada, né, 30 vagas ali replicadas e para vagas internacionais, você tem que ter o inglês e trabalhar numa equipe internacional e tudo mais, e não era o que a pessoa está buscando de fato, né. Então acabou que fugiu muito do foco. Aí, com relação aos outros sites, né, a gente tem aqui, ó, o Indeed, ele de 12, só 3 realmente eram vagas do que eu estava buscando. Dessa também, ó, 13 do QA também, 5 apenas. O LinkedIn de 36, apenas 2 eram vagas reais, né, para o que a gente está buscando. Quando eu coloquei QA, aí realmente as 4 eram as 4 reais, né, de fato. Aí quando a gente tem aqui, ó, vagas.com, ele a primeira, ele não trouxe uma vaga e não era da área de TI, e essa segunda de 6, né, trouxe 2. Aí o que me destacou aqui foi empregos.com.br. De fato, né, quando eu coloquei analista de testes, ele realmente trouxe somente vagas de analista de testes. Quando eu botei QA, eles das 8, só 2 que não eram, né, e aí foi bem coerente ali, eu gostei disso. E foi bem curioso, né, que eu não esperava. E esse aqui me surpreendeu negativamente, a InfoJobs, né, com QA, e das 25 vagas, 0
né, realmente eram coerentes, nenhuma, nada, e esse aqui de 6, apenas uma, tá. Então, acaba que a gente perde muito tempo, né. Fala aí, Raquel. Esses daqui, Anne, o Vagas, Empregos e Infojobs, eles são sites que eles são pagos, né, isso eles têm a parte paga, tipo como se fosse premium, igual como o LinkedIn tem, e nessa pesquisa que você fez não foi no pago. Você acredita que pode ser por isso que tem esse retorno assim, ou você acredita que na parte paga também teria esse mesmo tipo de erro? Eu acho que teria o mesmo tipo de erro, porque ele em nenhum momento ele quis que eu comprasse ou tivesse mais acesso, né, em nenhum momento, nenhuma desses pesquisas que eu fiz, geralmente quando eles têm resultados ocultos, né, Raquel, eles Uhum. colocam, né, pague a mensalidade, ou então, né, por 7 dias, né, tem acesso a mais informações, a mais vagas. Não, É em porque nenhum o momento ele Cato tem isso, colocou. né, Anny? Você conhece Tem, também o Cato. É, o Cato conhece. tem isso. Às vezes que eu me candidatava, eles falavam que tinha algumas vagas que só conseguia ver salário, algumas coisas, se Uhum. fosse tivesse pago ali a mensalidade deles. Mas não foi o caso. Pelo menos vocês, né, vocês podem até consultar depois também, mas pelo menos para mim não apareceu, né, eu nem sabia que eram pagos, inclusive, não apareceu para mim. Fala aí, Adriana. E a Gup, Oane? A Gup, ela nem entra nesse. Porque, assim, eu vejo, assim, é uma reclamação muito grande ao pessoal que fala no LinkedIn que realmente o retorno. Ninguém tem retorno da Gup. Eu não sei o que. Ela não funciona, não tem a mesma funcionalidade do que esses sites também? É, ela faz a pesquisa também, mas eu também não coloquei, já por conta desses mesmos comentários, chegou para mim do mesmo jeito, Adriana. Eu já nem fiz referência também por conta das pessoas, né, dizerem que não recomendo, tá? Foi justamente esse ponto aí. Porque, na verdade, eu acho que a GUP, ele já faz o seu processo seletivo, né? E aí, Isso. aqueles testes que você faz, geralmente já tem inteligência artificial ali que já vê suas respostas, ou te passa ou te reprova até para você ir para a entrevista. Todos que eu faço pela GUP, geralmente sou sempre reprovada, porque Uhum. tem que responder o que eles esperam ali, e eu nem sei o que eles esperam na verdade. Pois é. Então, é isso que é estranho, sabe? Como pode ser um filtro, se o filtro ele não é tão preciso assim. Então, eu acho que ele ainda tem muita falha em relação a isso. Porque se a gente fizer um comparativo para esses sites de emprego também, eles são mais ou menos equivalentes. Então, se você parar para pensar, a Gup não é uma ferramenta tão boa assim, pelo menos é o que eu acho, né? Não sei. Muito bem colocado, Adriana, muito bem colocado. Então, eu foquei mesmo nessas que estão, né, os mais comuns, né, vagas que realmente eu pesquisei no Google, né, e foram os resultados que apresentaram, tá? Se tiverem mais alguma sugestão, vale a pena também fazer essa mesma análise, né? Vocês estão com a planilha agora, né? E aí daria para fazer esse comparativo também, para entender como é que estão os outros sites, tá? E aqui, tudo certo? Vamos continuar? Certo, né? Eu adorei a contribuição de vocês. Adoro essas aulas que a gente consegue conversar e é muito bom. Acaba aprendendo também, né? Então, bora lá. E aí, com relação ao primeiro emprego, né, que é um problema para quem está começando, quem está fazendo transição de carreira, existem algumas alternativas, né? Eu vou trazer algumas alternativas de vagas para a parte internacional, né, que demandam realmente do inglês, precisam do inglês, e depois eu vou trazer um ponto aqui para o Brasil, tá? Uma experiência para o Brasil. Questão do trabalhador independente, né? Como a gente conhece, tem o freelancer, né? Que ele é interessante para quem está começando, quem está precisando do primeiro emprego. Então, a gente tem aqui alguns sites que são específicos para a área de testes. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu quis trazer também porque a própria Raquel já comentou que ela tem interesse de aprender o inglês, ela já vê o que é relevante, né? Então, isso também faz parte de crescer na carreira, né? Ter o inglês é um ponto que realmente você investir no inglês, você realmente vai ter um retorno, né? Você vai ter realmente como crescer na própria carreira de testes, fazendo ali trabalhos na área, né, de testes internacionalmente. Então, basicamente, para você ser freelancer, né, além do conhecimento que você já tem que ter,
você precisa ter alguns dispositivos em casa, tá? Então, algumas das vagas, elas já vão, não exigir, mas assim, elas já vão filtrar você, né? Ela já vai apresentar para vocês algumas das oportunidades de testes realmente para aplicativos em diferentes dispositivos. Então, essas plataformas, elas têm o objetivo de conseguir o máximo de pessoas para testar em diferentes plataformas. Deu para entender o que eu quero dizer? Ou seja, elas não estão interessadas nos testes que a gente faz dentro da empresa. Elas provavelmente têm sim QA, né, dentro da empresa deles, mas eles precisam fazer um teste em massa e com diferentes dispositivos e como a gente até viu nas últimas aulas, né, a gente às vezes não tem disponível, o QA, ele não tem disponível diferentes versões de celulares, diferentes tipos de sistemas operacionais, diferentes tipos de computadores para fazer os testes mais robustos, tá? Então, existem plataformas que têm justamente esse objetivo de conseguir, né, pessoas experientes na área de teste, experientes no sentido de conhecer as tecnologias, mas não no sentido de ter experiência comprovada, tá? Então, a gente vai ter aí algumas dessas ferramentas que dão esse suporte para a gente quando a gente está começando. As primeiras que eu vou mostrar, elas realmente precisam que você tenha o inglês, né, tanto a parte verbal quanto a escrita, tá? Então, esse aqui é um ponto que é relevante. E vamos lá, né? E aí vocês me dizem, né? Já conhece o Textílio? Se alguém já ouviu falar, dá um joinha se sim, ou para baixo se não. Né? Não conhecem, tá. Então, o Textílio é uma ferramenta para empregos internacionais mesmo, são projetos em inglês, e ele requer uma experiência com ferramentas, né, de gira e teste manual. Conversação em inglês e vai precisar fazer uma prova, tá, para conseguir fazer parte da ferramenta. Então, não é apenas clicar no botão e cadastrar. Realmente vai precisar passar por algumas etapas ali, para de fato você ter acesso a esses projetos, tá? Na plataforma. Mas o primeiro pré-requisito é o inglês mesmo, tá? Então a gente tem aqui outro site bem equivalente, então Textilio é o primeiro. A gente tem aqui We Are Testers, e aí ele já é uma plataforma diferente, né? Porque ele realmente requer que você tenha experiência comprovada como QA, também é um site em inglês, então você precisa ter o inglês como pré-requisito, e eles também fazem uma prova para fazer parte da plataforma, já é? Então, esses dois primeiros, eles têm muita semelhança, né, assim, porque eles fazem o recrutamento, né, eles precisam que você passe realmente para estar apto a receber esses projetos que eles precisam, tá? Então, eles têm esse ponto. Um ponto que eu achei bem curioso é que eles falam assim, olha, a gente não quer que vocês percam o seu tempo, e nem a gente quer perder tempo. Então, a gente faz esse recrutamento, a gente realmente só libera a plataforma quando a gente valida que você está apto, para que, de fato, você consiga, né, você esteja ali, passando horas, olhando para aqueles projetos, e, de fato, você dê resultado, para você realmente ser remunerado por aquilo, né, porque não adianta eles aceitarem qualquer pessoa e aquela pessoa ficar vários meses ali sem conseguir, de fato, ter resultado, né, porque os pagamentos são feitos baseado ali justamente nos resultados que ela entrega, já é? Então, é bem interessante também considerar o lado da própria plataforma, né, da qualidade da plataforma. Então, eu coloquei aqui os pontos, eu achei bem bacana, só para a gente poder ter um pouquinho do entendimento, porque o que eu acho mais importante quando a gente está aprendendo, quando a gente está fazendo curso, é a gente ter um norte, é a gente ter um caminho a trilhar, já é? E aí, quando você observa, caramba, só 3 passos, que no caso aqui para vocês seria apenas o inglês, né, que faltaria para alguns de vocês, não sei se a Adriana tem, pelo menos a Raquel já pontuou para mim, e aí você saber, poxa, se eu já tenho esse idioma, né, eu também não, né, Adriana, tranquilo, mas tudo é conquistável, né, tudo dá para conseguir, e aí seria um ponto ali que você teria, então, clica no botão, né, completa o cadastro, e o inglês é mandatório, e você descreve ali quais são os dispositivos que você tem, uma conta, né? E aí consegue a primeira missão, tá? Então, a missão que ele fala é justamente um teste, né? Eles façam para você uma provinha lá para você conseguir, né, realmente ver se você está apto ou não, né, a continuar na plataforma, já é? Então, basicamente é isso aí. Com relação a esse aqui, ó, tester work, né?
ele também não, no caso aqui é diferente, ele não requer experiência como QA, mas precisa do inglês. É uma plataforma bem mais simples de cadastro, deixa eu ver se eu coloquei, ó. Ela, praticamente, são 3 etapas, né? Se você se registra, ele envia convites exclusivos para participar do ciclo de testes todos os dias, ou seja, você se cadastra e você já está dentro da plataforma com os aplicativos ali, né, disponíveis para testar. Então, não existe essa prova, não existe uma eliminação, ele realmente considera que você está se cadastrando porque você tem já o conhecimento, tá? E com relação agora ao Brasil, né, aí, como eu falei, a gente tem no Brasil também uma ferramenta equivalente. Olha que bacana, né? E eu gostei muito quando eu encontrei essa ferramenta, né, de saber que ela tem as mesmas características das ferramentas que a gente tem internacionalmente, e já dá para ter essa experiência como freelancer, né, que também precisa a pessoa ter maturidade ali para ser freelancer, porque gerência do tempo, né, saber lidar com as pessoas, né, que estão em diferentes trabalhos, é diferente de você estar numa equipe, né, e você está com aquelas mesmas pessoas ali trabalhando, o mesmo sistema, as mesmas regras de negócio. Quando você é freelancer, você tem que estar aberto ali para diferentes tipos de aplicativos, de sistemas, né, enfim, e aí tudo muda, né, então ter essa experiência como freelancer também é interessante, já é só para a gente ter mesmo esse conhecimento, então não requer experiência como que, e não tem prova, joia? Eles têm os projetos públicos e têm projetos privados. Eles têm esse PDF aqui, que eu vou copiar o link aqui para vocês olharem, e ele não requer experiência como QA, tá? Ele realmente, você se cadastra, então registra, né, descreve quais são os dispositivos que você tem disponível, e já tem acesso aos projetos para serem testados, já é? E aí o que eles requerem é pagamento por casos de testes criados e por bugs encontrados. É bem bacana que eles também classificam os bugs, tá? Bug de segurança é mais caro, né? Então, cada tipo de bug de ortografia já é mais barato. Então, cada tipo de bug ele vai fazendo pagamento e é em real, né? Em real e são projetos em português. Então, aqui está um template aqui da plataforma, projetos disponíveis, e aí você tem acesso a esses tipos de requisitos aí, né, para serem testados, tá? Então, trazendo aí para vocês, deixa eu copiar aqui, endereço do link, então tudo acaba valendo também. E aí, algum ponto? Falem aí, trouxe para vocês essas novidades? Esse crowd test, eu já conhecia. Uhum. Na verdade, eu até corrigi eles, que eles tinham um negócio escrito no site errado. Eu falei, eu não sei se é um teste, né? Eu falei com o É pessoal lá por e-mail. bom, Eles falaram, não, não é um teste, mas a gente vai corrigir. Eu falei, beleza, obrigada. que massa, que Mas, massa. mas eu tenho recebido algumas para participar de alguns testes, mas eu ainda não entrei, eu confesso. Tranquilo. Então, mas realmente chega, né, Adriana? Chega sim, eu estava falando é que eu não lembro o nome dele. O Matheus, não sei se você lembra do Matheus. Ai, faz Não. tempo. O Matheus, ele falou eu conversei com ele, né? E aí ele falou que ele fazia alguns trabalhos, foi bacana, foi legalzinho para ele. Aí ele falou assim, como eu já trabalho na área, então para mim foi uma ferramenta a mais. Ah, bacana. Aí ele falou assim que foi mais para testar, mas realmente é pago sim. Uhum. Ah, é muito bom saber. E você, Raquel? Fala aí sobre essa parte do freelancer. Essa parte aí, eu não conhecia esse código de teste, nunca me cadastrei. Eu acho que eu vou me cadastrar para poder ver, né, conhecer. É uma coisa nova, vão ser vários Uhum. projetos diferentes, então pode ser uma experiência boa. Tem um pouco de medo, né, de entrar numa coisa assim que você não sabe o que é, mas vamos Sim, experimentar, né, para ver, né, porque sempre o desconhecido causa um pouco de medo. eu concordo, mas vale a pena também, né, assim, pela experiência. E é como a Adriana disse, né, ela chega as propostas, né, você vai avaliar se de fato vale a pena, né, para você ou não, tá? Então, essa troca também foi muito positiva, né, a Adriana já tem esse cadastro, já sabe, né, como é que funciona. Fala aí, Adriana. Sim. Eu Uhum, recomendo, Raquel, vai ser interessante, assim, como eu recebi vários,
É que realmente eu sou uma palhaça, né, porque eu deveria ter entrado sim, para pelo menos saber como funciona, né. E eu acho que, bom, depois que passar essa parte toda de trabalho novo, eu vou dar uma atenção nisso daí, porque eles falam que paga bem sim, viu. Exato. Muito bom saber. Uhum. É totalmente diferente, né, quando a gente já tem alguma experiência, já conhece, né, ter esse feedback, muito valioso. Então, essa aqui, deixa eu ver só. Aí, com relação ao currículo do LinkedIn, né, é é aquele ponto que eu já trouxe para vocês, né, a parte das competências, eu acabei trazendo, né, um pouquinho antes, né, do ponto ali. Eu acho que esse é o ponto-chave. Por quê ele é o ponto-chave? Porque é o que faz o filtro, né, funcionar. O que você descreve textualmente não necessariamente vai ser, eh, percebido pelos recrutadores, né. Então essa parte de competências eu acho que é o ponto mais importante que eu identifico, né, pra descrição. Vocês sentem, alguma dificuldade, né, no preenchimento do que colocar, do que não colocar, né? Se vocês tiverem algum ponto, eu posso até trazer para vocês alguma dica. Você fala nas competências, Anne? Não competências, mas a descrição mesmo da sua vaga, né, de como você da vaga não, desculpa, do seu currículo, né. Aí eu acho que eu tenho que ajeitar meu LinkedIn, porque na verdade pelo Uhum, curso da última, diz que a gente teria esse suporte, mas, a pessoa que dava essa parte, ela queria que a gente fizesse não sei quantos mil cursos, um bocado de coisa para fazer, para depois ela poder mexer no nosso uhum, LinkedIn. Então eu nunca consegui fazer essa parte. Então eu cheguei a fazer com uma pessoa, mas eu sei que meu LinkedIn não está bom. Eu tenho que uhum. melhorar ele, porque para ele poder ser visto, né. Eu sei que tem várias coisas que a gente tem que colocar para poder ele ser visto além das competências, mas eu preciso dar uma Isso, atenção a ele, já botei até na minha agenda aqui, que eu estou agora usando aquele Google Agenda para poder eu parar um dia e tentar mexer, olhar pelo de alguém, ter um exemplo do que fazer para poder ele ser visto. perfeito, super importante, eu gostei do Google Agenda, eu uso bastante, e a gente consegue avançar muito quando a gente se organiza, gerenciamento de tempo, tudo isso, né. Uhum. Eu coloco, né, assim, às vezes dentro do mesmo emprego, eu coloco também o que eu fiz, né, dentro de 12 anos eu tive vários papéis dentro do mesmo local. Até quem está em transição de carreira, algumas das vagas eu achei bem curioso que ela exigia não, era desejável, né, ter conhecimento ali nas áreas de negócio da empresa, né, a empresa de TI, mas, ela tem um negócio, acho que foi numa vaga de pleno. Olha, ele colocou aqui, ó, processos bancários, né, então, teve um também setor financeiro, então, às vezes, a gente já trabalhou em outra área que não é de TI, mas que você conhece tanto a área de negócio, né, que pode ter muito valor, joia? Então, às vezes, é importante também a gente descrever o que a gente fez, né, além do que a gente, né, colocou dentro daquele período, mas também o que a gente teve ali de experiência dentro daquela vaga, tá? Beleza? Mais algum ponto para vocês, algum detalhe? Que é só o exemplo do meu, né, como eu faço. Eu realmente recebo muito recrutamento, né, assim, e o que eu coloco também, ó, referencio as competências dentro da própria descrição. Tá vendo aqui que ela tá associada, ó, apesar dela estar aqui embaixo naquela seção de competências, né, eu já cadastrei elas previamente, mas eu consigo filtrar elas e consigo adicionar elas aqui no meu próprio, né, eh, LinkedIn, dentro do próprio currículo. Pois é, talvez isso aqui seja um ponto que vocês não conhecem, porque a gente, preenche mais o texto, né, como esse aqui, ó, botei só texto, tá vendo? Mas às vezes é importante também. Até mesmo quando vocês escreverem essa experiência na própria formação acadêmica, né, em relação a licença, certificados e tudo mais, é legal vocês colocarem também, associarem as competências também dentro dessa descrição, joia? Então, por exemplo, eu trabalhei com inspeção de software, né, eu já trabalhei com a parte de qualidade, desde a parte da formação acadêmica, mesmo sendo, né, a parte ainda não era nem experiência profissional, mas a gente já coloca também para ter essa visibilidade, né. Então tudo é experiência no final das contas, né. Esses aqui são os pontos que eu queria trazer, vou só continuar aqui. Mais algum ponto? Tudo certo? Podemos continuar? Uhum.
Bora lá, né? Ok, massa. E aí, ó, como preparar para a entrevista, né? Vou trazer para vocês, né, os pontos-chave ali das entrevistas, aí, se vocês tiverem experiência, também conta para mim, tá? É interessante a gente entender que a entrevista, às vezes, a primeira, né, ela é apenas com o recrutador, e por que eu falei apenas, né? Porque o recrutador, ele está realmente querendo filtrar se essa pessoa que ele contactou, ele realmente tem os requisitos que ele precisa, né, que a empresa que ele está participando ali exigiu, né, seja eles do RH da própria empresa, ou seja ele um recrutador genérico, né, que trabalha para várias empresas. Então, muitas das vagas que eu fiz a entrevista, eu observei que eles estavam apenas lendo o que estava na própria descrição da vaga, e confirmando se eu tinha aquelas experiências. Deu para entender? Meio que, né, assim, basicamente uma leitura, né? E se eu confirmasse falando e detalhando, né, como eu tinha essa experiência, como eu realmente conhecia aquelas ferramentas, meio que o que eles filtravam nas minhas falas era só, ela falou Selenium, tem Selenium aqui, check, né? Ela falou, sabe, Cypress, tem Cypress aqui, BDD, tem BDD, ok. E aí é meio que depois eles fazem aquele filtro, né, se eu tinha praticamente todas as competências, ou, né, um percentual ali de competências do que eles pediam, tá? E se eu passasse nessa primeira etapa, que é praticamente a leitura do próprio vaga, né, do que já está descrito na vaga, ou seja, o que eu quero dizer com isso, não vá para a entrevista se você não tem praticamente nada ali daquela descrição, porque, ou vá, né, para a experiência, mas assim, a chance é baixa, né, porque eu notei isso, que eu só passava para a segunda etapa, quando de fato eu tinha muitos daqueles requisitos ali que eles já estavam exigindo nas competências, tá? Deu para entender essa primeira parte? Então, o teste técnico, geralmente, a gente só participa, né, quando a gente tem esses requisitos iniciais. Eu fiz muitas das vagas para inglês, né, eu estava realmente querendo conseguir vagas internacionais e tudo mais, e o que é que aconteceu, né? Nessa parte do recrutador, aí vem só mais um pontozinho que eu não posso esquecer, é que com relação ao inglês, ele é checado também pelo recrutador, né? Se você não tiver um inglês que seja fluente, se você não conseguiu entender o recrutador, se você também geralmente não passa para as próximas etapas com relação a inglês, na parte de falar, né? Então você precisa saber se comunicar, explicar o que você já fez na sua carreira, em inglês para entendê-lo também, né? Para não ficar só perguntando. Poderia repetir? Poderia repetir. Então, aconteceu muito comigo. Eu tentei algumas vagas que eram em inglês, mas eram pessoas da Alemanha que tinham um sotaque muito difícil de entender, e outras também, né? Então, às vezes você tem a fluência no inglês, mas você não está acostumado com o sotaque, né? O sotaque daquela pessoa. Então, teve esse detalhe aí com relação às vagas em inglês. Com relação a teste técnico, né, o que é que acontece? Já tive várias experiências com teste técnico, algumas delas eles pediram para eu fazer o teste e entregar depois, ou seja, foi muito tranquilo, né, eu precisava apenas montar aqueles testes, criar os testes, os casos de teste no caso, e realizar os testes e entregar um relatório de defeitos no dia seguinte. Então foi bem tranquilo, eu recebi aquela demanda e só fiz enviar por e-mail e foi super de boa. Uma outra experiência que eu tive, né, foi necessário fazer em tempo real, ao vivo, né, e aí foi muito mais tenso, porque eu tinha pouco tempo, eu tinha que fazer tudo rápido, e não foi legal, né, assim, para mim foi uma experiência, assim, que eu fiquei, caramba, eu precisava, né, ficar menos nervosa, digamos assim, né, durante essa experiência aí do teste técnico. E a outra experiência que eu tive foi precisar programar, isso aí foi uma surpresa, assim, pediram para eu fazer um sistema não, um requisito, né, implementar um requisito, na tecnologia que eu disse que eu tinha conhecimento, então estava no meu currículo que eu sabia Java, e ele pediu para eu fazer, né, resolver um problema de programação, né, e entregar para ele, 2 horas depois, né, a gente terminou a entrevista e depois de 2 horas eu tinha que entregar aquele problema resolvido. Foi super difícil, né, era um problema realmente bem complexo, e eu me surpreendi porque, poxa, eu estou na área de testes e me pediram para programar, tá? Então são esses exemplos que eu queria trazer, e
só para terminar, e eu quero que vocês falem, né, com relação a isso, e quando eu consegui passar para esse teste técnico, eu precisei, né, foi a última etapa era falar com o diretor da empresa, e tinha que dar match, né, no sentido, assim, eu tinha que entender da empresa, eu tinha que conhecer como a empresa funciona, eu tinha que, de fato, saber o que eles faziam, né, para ter, respostas relevantes, né, para o que eles estavam buscando. Então, uma coisa super importante é ler o site da empresa, pesquisar sobre ela nas redes sociais, né, entender o que é que elas fazem, porque nessa última etapa com o diretor, ou líder técnico, né, como pode ser também, ou, enfim, com alguém que seja mais, relevante ali na empresa, provavelmente eles vão querer saber se você entende do negócio deles e se você está motivado a trabalhar com aquele negócio que eles fazem, né, com o que de fato eles fazem. E aí eu quero saber de vocês, né, um pouquinho da experiência de vocês. Isso aí foi o que eu tive de experiência, me conta aí. Quem vai começar? Não sei, posso ir, Raquel? O que que você acha? Já tá com o microfone aberto já? Fala logo. Ah, beleza. Então, essa eu vou tirar dessa minha última experiência que, assim, eu passei com RH, eu acho que eu fiquei tão nervosa que eu comecei a falar muita besteira, né. E aí o RH mesmo me deu uma devolutiva de que, assim, por eles, eu tinha sido reprovada, mas aí o gestor da área, ele pediu uma presencial. Aí eu falei assim: "Ai, vou tomar todo o suco de maracujá que tiver na face da terra". Fui, foi bem melhor, né, então assim, a primeira entrevista com o RH foi pelo Teams, e aí ela fechou a câmera, aí ela me fez várias perguntas, só que assim, tudo que eu prezo muito nas coisas que eu gosto que sejam de forma clara e concisa, que cheguem até em mim, eu deveria ter respondido isso da mesma forma, só que eu não, eu comecei a falar tanta besteira que eu falei assim: "Gente, o que eu tô falando?". E aí no presencial eu fui muito mais objetiva. Então aí foi no presencial que me ajudou a passar, entendeu, porque no a primeira tentativa com o RH, por eles eu tinha sido reprovada, viu. Muito, muito interessante isso, né, essa parte do objetivo, eu acho que vai casar bem com o próximo slide que eu vou trazer para vocês, tá. E aí, Raquel, fala aí, você tem alguma experiência? Não sei se você já fez para a Eu área. eu já fiz, eu vou acompanhar o que a Adriana falou. Eu tenho muita dificuldade, Anne, quando é pelo pelo Meet, eu me sinto muito mais retraída. Quando é presencial as coisas para mim, eu consigo fluir melhor. Eu digo assim, eu entrei nesse projeto agora, foi pelo Meet, foi uma entrevista assim, mas eu fiquei tão nervosa, era uma coisa que eu fiquei assim: "Meu Deus, por que eu tô tão nervosa?". É só a recrutadora falou no começo: "É só um bate-papo. Eu quero só saber o que você tem de experiência, não precisa ficar nervosa". Minha perna tremia. Eu falei: "Gente, já passei por tanta entrevista presencial e não ficava dessa forma". Eu acho que isso é muito novo ainda, porque isso de home office, eu nunca trabalhei assim, então isso é novo para mim. Então eu nunca participei de seleções dessa forma. Todas que eu vinham passando, eu fico muito nervosa. Mas essa daí deu certo. E, assim, eu estou tentando ao máximo, toda vez que eu entro em qualquer reunião com eles lá, eu abrir a câmera, eu sempre quero dar um pouco de opinião. Tanto que, assim, no último curso que eu fiz, antes desse que eu estou fazendo com você, que foi o de Python, eu era a única aluna que eu abria a câmera junto com a professora. E aí ela pedia todos os dias, vamos abrir a câmera o restante. Eu sei que no final do curso, todos estavam com a câmera ligada, porque era só mulheres, né, nesse curso só para mulheres, então todas estavam com a câmera ligada, e assim, eu vou ficando mais desenvolta com isso. E eu sei que quanto mais eu participar, isso para mim vai ser melhor no futuro, porque a chance de entrevista nessa área de tecnologia, a maioria é tudo remota mesmo, então eu tenho que conseguir ir me desarnando nisso e conseguir participar dessa forma. Oh, que depoimento, nossa, vocês duas trouxeram depoimentos super valiosos, né, que realmente é um ponto, né, a parte do remoto, né, de você estar distante, né, da pessoa e estar ao vivo, né, digamos assim, realmente é um empecilho, né. Para mim, essa questão de dar aula, né, eu acho que trouxe para mim esse conforto, porque eu consegui falar por
4 horas em inglês, né, um idioma que eu não domino, e eu fui, e estava lá com cara e coragem e não fiquei nervosa. Então essa questão de você dar aula, essa questão que você falou, Raquel, de abrir a câmera, né, não necessariamente precisa agora, né, assim, eu estou mais me referindo mesmo a esse conforto, né, de você se sentir bem, de você sentir que está num ambiente que você domina, né, digamos assim, né, eu acho que esse ponto aí acaba trazendo também, tá? Então, considero bastante aí o que você colocou, nessa a questão do nervosismo, e para mim foram os testes, né, me deixaram muito nervosas, assim, falar para mim não é problema, mas aham. Pois é, Adriana, muito interessante isso que a Raquel colocou. Então, como eu trouxe também na aula passada, né, Raquel, esse nosso curso, ele acaba trazendo essa habilidade de comunicação também. Vocês estão falando muito, eu estou amando isso, a gente está tendo essa troca, né, eu não tenho um conhecimento, né, perfeito, eu posso errar, e eu também não tenho todo o conhecimento, vocês têm muito conhecimento também, vocês estão passando por esses processos aí, né, toda essa etapa, então é muito bom essa troca. Então, super, super, super perfeito, né, digamos assim. Aí eu queria trazer para vocês, eu acho que a Adriana colocou, né, a questão de ser objetiva, né, Adriana? Em uma das entrevistas, foi uma coisa assim que eu ganhei mesmo por participar de entrevistas, né, que a recrutadora disse, você passou, Anne, para a próxima etapa, mas a gente precisa que você fale utilizando o método STAR. Quem conhece esse método STAR? Dá um joinha aí ou não? Uhum. Pois é, eu também não conhecia, eu fiquei, meu Deus, próxima entrevista, líder técnico, e vou ter que aprender um método novo para falar. Eu disse, gente, em inglês ainda mais. Eu fiquei, caramba, eu não vou conseguir, fiquei bem nervosa, mas depois eu vi vídeos na internet, né, no YouTube, explicando como é esse método do STAR, e praticamente ele tem essas 4 letras aí, né, que eles dão para você um norte do que você tem que falar, ou seja, você vai contar a sua história, só que seguindo meio que um roteiro, digamos assim. Resumindo, é isso, tá? Então a gente tem aqui, ó. Pois é. A gente vai ter a pergunta, né? A pergunta vai ser feita. Eu vou trazer um exemplo aqui, né, para vocês em seguida. Mas eles vão te fazer uma pergunta, e aí primeiro você vai dizer o que? A situação que você, né, estava, né? Em que momento você estava, né? Para poder começar a sua resposta. Então, situação, tarefa, ação e resultado é a sua resposta. Então, você recebe uma pergunta e você responde utilizando o método STAR. Então, descreva a situação em que você se encontra, ou você estava no momento, né, que passou por aquele exemplo. Explique que tarefas você fez para poder resolver aquele problema. Detalhe as ações, né, que você teve que fazer também para completar a tarefa e qual foi o resultado, se foi positivo ou negativo. Não tem problema você dizer que deu errado, né? O que importa é que você realmente traga os resultados daquelas ações. E a ação aqui é só, vocês podem fazer analogia com decisão, tá? A tradução está ao pé da letra action, né? Mas na verdade é a decisão que você tomou. Então você sabia que tem algumas tarefas a serem realizadas e qual foi a decisão que você tomou para conseguir fazer aquela tarefa, tá? Que era um desafio ali. E que resultados você teve? Será que sua decisão foi boa ou se a decisão não foi boa, tá? Vou trazer aqui o exemplo, ó. Você já passou por um momento crítico durante a sua carreira e como resolveu, né? Então, a gente tem aqui um problema, né, que você vai ter que descrever esse problema e como é que você resolveu. Eu trouxe uma pergunta bem genérica, porque às vezes a gente não tem uma experiência na área de testes ainda, né? E você talvez não tivesse como responder essa pergunta com um exemplo de fato que aconteceu na área de testes de software, mas eu tentei trazer uma pergunta mais genérica, né? Então, passou por um momento crítico durante a sua carreira e como você resolveu, né? Então, aqui só tem alguns textos, mas eu vou tentar falar sem ler, né? Assim, eu vou querer realmente trazer aqui, mas fica para vocês esse detalhamento, tá? Nesse material. Eu vou trazer aqui só para vocês verem as estruturas, né? Mas aqui eu vou falar, tá? Então, praticamente que momento crítico é esse, né?
Então, nesse exemplo que eu trouxe, eu estava trazendo a questão de lançar a versão para o sistema, né? Então, eu encontrei um bug, o sistema precisava entrar em produção, e eu encontrei um bug justamente no momento que eles estavam precisando lançar o produto, eles iriam perder dinheiro, né? Naquele momento ali que, se não fosse lançamento, tá? Se não fizesse o lançamento. Então, você traz o cenário, né, em que o momento crítico aconteceu, ou seja, você contextualiza, de fato, o que é que estava acontecendo para que você precisasse resolver aquele problema, tá? Então, a gente estava ali no momento de entregar o sistema, ele precisava ser entregue naquela data, né, e encontrei um bug crítico, né, que iria precisar de mais dias ali para poder adiar o lançamento, né? Então, o que é feito, né? Então, aí a gente começa. Que atitudes, que tarefas precisavam ser feitas? Então, precisava principalmente fazer teste de regressão para ver se tinha outras funcionalidades com problema, já que identifiquei que existia um problema naquele ponto ali, e que talvez não desse tempo de corrigir, meio que para justificar, né, se aquela versão ali seria lançada ou não. Ou seja, tinha um erro no produto, mas será que era só ele, né? O problema era esse. Eu tenho uma situação em que existia um erro no sistema e não daria para lançar com aquele erro, mas se fosse só ele, de repente a gente poderia ter alguma solução de contorno. Então, a gente tem aqui uma tarefa que é fazer teste de regressão, né, em outras áreas do sistema, para ver se todas as outras áreas continuam funcionando. Então, praticamente, precisei tomar, né, algumas atitudes do que documentar aquele bug, né, comunicar para a liderança, ou seja, eu não assumi o risco ali, né, de entrar com aquele problema, eu não assumi a atitude de fazer com que o sistema entrasse ou não, eu não tive essa decisão, né, de decidir se o erro era realmente crítico para lançamento ou não, e pedir a colaboração dos desenvolvedores para ver se eles conseguiam resolver em tempo, né, já que era só um. Então, depois dos testes de regressão, eu consegui ver que era apenas um bug, não eram vários, e se eles conseguiriam realmente resolver naquele dia ainda, para poder conseguir manter aquela data da entrega, tá? Então, resultado, né? O bug foi corrigido, o lançamento foi bem sucedido, o cliente ficou satisfeito e teve um reconhecimento por ter essa iniciativa aí de falar para a liderança que existia um problema e que, né, toda a equipe precisaria se mobilizar para resolver. Não sei se ficou claro o exemplo para vocês, mas eu estou trazendo aqui para vocês só os pontos, né, chave, que você traz o mesmo problema, que você realmente descreve o problema, você poderia falar tudo isso em uma frase, né, mas você traz o quê? O que eu quero trazer para vocês é, ao descrever dessa forma, o que é que eu trago? Primeiro, eu vou ter um raciocínio ao contar aquela história, né? Eu vou ter um ponto ali que eu sei me comunicar. Então, o primeiro ponto é que você vai conseguir se comunicar melhor, porque você vai tentar deixar mais claro o que aconteceu. Segundo ponto, né? Você vai trazer algumas habilidades, né? Os soft skills, né? Suas habilidades ali. Primeiro, você precisou falar com a liderança, você comunicou para a equipe, né? Você mobilizou a equipe de desenvolvimento para que eles também ficassem, né, conscientes do problema, você não trouxe isso para você. Então, nesse mesmo problema, eu vou ter vários perfis de pessoas que vão ter atitudes diferentes para resolver esse mesmo problema, vocês concordam? Né? Então, a empresa já vai saber o quê? Se a gente passar por um cenário desse, que foi o problema crítico que ela passou, ela já sei mais ou menos como é que ela vai se comportar. Então, ela tem proatividade, ela tem comunicação, né? Ela precisou falar com a liderança, que às vezes a pessoa trava, né? Diz assim, ah, não vou falar com a liderança, e teve, né, toda a proatividade ali de tentar ver se tinha mais erros no sistema, para ver se era só aquele mesmo, né? Ou se havia outros, tá? Perceberam aí que dentro dessa mesma estrutura, eu consegui trazer várias habilidades, tanto soft skills como também hard skills. Fala aí, agora eu quero ver de vocês. O que é que vocês acharam desse método, né? O que é que vocês entenderam? Eu achei bem detalhado, né, Anne? Porque você consegue dizer tudo. Agora, eu não sei se eu conseguiria falar isso numa entrevista, você detalhar tudo isso, porque, tipo, ele fez essa pergunta na hora para você, você tem que dizer tudo isso, você tem que estar com o seu raciocínio bem organizado para você conseguir passar tudo isso. E, assim, eu acho que, às vezes, com o nervosismo, eu ia embolar essas informações. Então, é uma coisa que você tem que ficar treinando e já ter, tipo, um roteirinho que você vai adaptar para qualquer situação e para qualquer pergunta. Você já está meio que preparado.
Perfeito, Raquel. Exatamente. Foi isso que eu fiz, inclusive, tá? Eu não sabia quais eram as perguntas, concorda? Eu fui com a cara e coragem, né? Eu não sabia quais eram as perguntas. E aí eu fui vendo os vídeos na internet e o que que o pessoal trazia. Quando a gente precisa realmente responder as perguntas usando o método STAR, né? Elas são perguntas que trazem você para um cenário de problema, né? Por exemplo, a pergunta que me fizeram foi: você já teve conflito com a equipe, né, de desenvolvimento durante o seu trabalho, né? Como você resolveu esses conflitos? Olha só, né? Então, são perguntas realmente que você passa por uma situação que não é confortável e você precisa trazer aquela resposta, né? Só que aí, para você valorizar as suas atitudes, valorizar a sua resposta, você utiliza esse método para, né, dar para você essa ideia do, né, de como responder e enaltecendo aí as suas habilidades, tá? Mesmo que tenha sido negativo o resultado, não necessariamente precisaria ser satisfação do cliente aqui, entendeu? Mesmo que não tenha sido bom, mas você tem que trazer também como você agiu, né? Como você teve aquela habilidade ali naquele momento de conflito, joia? E aí, Adriana, quero ouvir você também. Eu estava pesquisando isso na internet um dia desses, e eles falam justamente para a gente fazer uma mini história, assim, muito clara e objetiva da nossa história profissional, e normalmente eles falam assim que não pode levar mais do que 2 minutos, mas isso é muito difícil, né, porque como que a gente vai falar praticamente de 10 anos em meia dúzia de palavra, é bem difícil isso. Aí você começa a falar tanta coisa, você domina o assunto, sabe, é que nem a Raquel estava falando, você domina o assunto, aí chega ali na hora, parece que você esquece que você fez, né, é muito estranho. E aí você começa a falar umas coisas aleatórias que eu tenho certeza que o recrutador, uma hora ele fala assim: "Gente, essa pessoa tem algum problema". Então é esse o questionamento, fazer um resumo do que a gente é profissionalmente, é uma das coisas mais difíceis que eu já vi em toda a minha vida. Concordo, concordo. Vocês trouxeram realmente os pontos aí, né, chave durante uma entrevista, né, porque a gente, primeiro que a gente não sabe as perguntas, né, não é como se a gente recebesse, né, um conjunto de perguntas, e tem que bolar aquilo na hora, né, a gente tem que criar esse roteiro, como a Raquel falou, né, na hora, e é isso mesmo que vocês falaram, tá, treinamento, né, treinem, peguem vídeos mesmo de perguntas, inclusive no Glassdoor, ele tem lá algumas pessoas colocam quais foram as perguntas que foram feitas naquela empresa, tá? É uma dica também que eu olhava, né? Olhava durante as minhas entrevistas, eu ia lá tratar para ver se já tinha algumas das perguntas. Então, às vezes é legal também, né? Já ter uma ideia do que eles perguntam. Já é? E aí, mais alguma dúvida? Podemos passar? Já está finalizando aqui? Já está certinho. Então, bora lá. Ver se tem um. Terminamos. Então, obrigada, meninas. Tenham uma boa noite, tá?